Nós queremos falar um pouquinho sobre como o cristão deve andar, como é a caminhada do cristão. Igreja de Coríntios, nós já demos aqui algumas vezes um pequeno fundo histórico sobre uma igreja que tinha um orgulho espiritual muito grande, uma arrogância espiritual, que não era boa, né? Foi condenada na palavra do Senhor, justamente por apóstolo Paulo, pelo excesso de arrogância que aqueles irmãos tinham, saber que eram super espirituais, que sabiam tudo, que tinham revelações, que tinham profecias, que tinham dons espirituais, que se julgavam mais do que os outros, irmãos. Tudo isso é condenado pela palavra. O cristão foi chamado para viver no campo da humildade. O próprio Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, é com o Senhor que nós aprendemos o caminho da humildade, o caminho da simplicidade, e essa igreja não tinha isso. E mais uma coisa que a gente vê na igreja também era o excesso de pecado. A igreja era uma igreja demasiadamente carnal, né? Eram cristãos carnais, uma parte dos cristãos estavam em Coríntios congregando, pecados ali de homossexualismo, pecados são acusados ali, a igreja, por uma forma da sua conduta imoral. O apóstolo Paulo chega a dizer, tem pessoas aí que se deita até com a mulher do seu pai, né? Para ter uma ideia que era muito avançado o nível de imoralidade dentro dessa igreja e condenada também pelo Senhor. E uma das coisas que o apóstolo vai reivindicando e vai falando é exatamente o foco que nós falaremos hoje, que é a inconstância. O povo era estável, um dia estava firme, outro dia estava no mundo, um dia estava fazendo a obra, outro dia tinha deixado tudo. E é bem por aí que nós encontramos a igreja brasileira. Não vou dizer colocar só a Peniel nisso, mas a Peniel também se coloca nisso, mas a igreja brasileira como um todo vive um pouco esse clima de instabilidade, de um dia estar firme com Deus, outro dia já não está mais firme. Estatísticas mostram que, até mesmo o IBGE aponta isso, que hoje você tem os desigrejados, ou seja, é um número de evangélicos não praticantes. Primeiro você encontrava isso, a vida toda se encontrou isso no catolicismo, né? Os católicos não praticantes, católicos praticantes e católicos não praticantes. Você não tinha dados desse como evangélicos não praticantes. Todo evangélico era praticante da palavra. Hoje você tem um número que excede, talvez aos 40 milhões, de evangélicos que não praticam, ou seja, são desigrejados. Falam que são evangélicos, mas não tem a menor ação dentro de uma igreja evangélica, não tem a menor participação dentro de uma igreja evangélica, não tem o menor posicionamento de trabalho para a obra de Deus, apenas dizem que são, mas não o praticam. E eu queria então manter aqui nessa mensagem 4 pontos que eu consigo enxergar desses versos que eu li. E o primeiro deles é a constância. O apóstolo Paulo está falando para os irmãos sobre constância. Ele diz: mantenham-se firmes. Mantenham-se firmes. Ou seja, o mesmo problema que se tem hoje no Brasil, também se tinha na igreja de Coríntios. As pessoas não ficavam firmes. As pessoas entregavam a vida para Jesus, congregavam um pouco, eram batizadas e logo depois elas não se desviavam. Firmeza significa estar fixo, estar estável. Alguém que você pode contar. Uma pessoa que não é fixa, uma pessoa que não é estável, você não pode contar com ela. Ela não tem constância. Um dia ela está com você, um dia ela não está, né? Um dia ela está firme, outro dia ela não está. E aí você vê essa rotatividade dentro das igrejas, onde sempre as pessoas estão procurando. Hoje você tem um número muito grande de pessoas que congregam, mas não congregam fixo numa igreja. Um dia ela assiste culto aqui, outro dia assiste ali, e assim por diante. Se você está aqui hoje assistindo, vou dizer uma coisa: volta para a tua igreja, porque Deus não quer isso na tua vida. Importante, sem contar os problemas que aconteceram, porque acontecem problemas, eu vou falar sobre isso no meio da mensagem, mas não é esse o caminho de Deus, não é essa a vontade de Deus para a nossa vida. Que a gente fique fazendo uma rotação, um círculo, né? Um êxodo de cada domingo numa igreja diferente, para não ficar sem congregar. Não é isso que Deus quer para nós. Nós vamos ver que o desejo do Senhor é que nós sejamos constantes, que a obra de Deus possa contar conosco de alguma maneira. Só o fato de estar sentado aqui, nós já estamos servindo ao Senhor, porque o culto é um serviço, o culto é uma adoração, o culto é uma forma de prestar honra ao Senhor.
Eu não venho aqui para a igreja apenas para pedir a minha bênção. Eu sei que eu vou ser abençoado a estar aqui, mas eu venho aqui para prestar um culto a Deus. Eu venho aqui para congregar, eu venho aqui para adorar o Senhor. Isso já é um serviço ao Senhor. A palavra do Senhor diz no Salmo 57, 7: firme está o meu coração. E o nosso coração, ele precisa estar firme na obra de Deus. Precisa realmente ter constância. E o ministério do Senhor precisa contar com a tua constância. 1 Pedro 5,9 diz: resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos de vocês em todo o mundo passam pelo mesmo sofrimento. Ora, irmãos, quando as pessoas estão passando por dificuldades na vida, elas só olham o seu mundo. Elas não olham o que Pedro escreveu isso há quase 2000 anos atrás, e que ele está dizendo que não é só você que passa tribulação e sofrimento, que os irmãos de todo mundo também estão passando por sofrimento. Nós temos irmãos hoje que talvez estejam doentes. Nós talvez tenhamos irmãos que tenham doenças incuráveis. Nós temos irmãos talvez que estão desenganados pelo médico. Nós temos irmãos desempregados. Nós temos irmãos que perderam seus filhos. Tem coisa pior do que você enterrar um filho. Tem irmãos que perderam suas esposas, que perderam seus esposos. Tem irmãos que estão com dificuldade no relacionamento. Tem irmãos que estão sendo perseguidos, estão sendo humilhados. Queridos, o apóstolo Pedro está dizendo: resistam. Não é Deus que vai resistir, é você que tem que resistir. E ele está dizendo: resistam, permanecendo o quê? Firme, constante na fé, sabendo que os irmãos de vocês em todo o mundo também passam por sofrimentos. Não é exclusividade minha. Eu costumo dizer, quando você acha que é só você que está doente, que é só você que está dodói, que é só você que está passando por uma situação difícil, entra num hospital, vai numa UTI, entra num corredor da morte, entra no momento que as pessoas chegam quebradas, aferidas, sangrando, pessoas que estão se esforçando para viver, pessoas que estão dando tudo que pode para viver, pessoas que estão vendendo casa, carro, tudo que tem para poder viver um pouquinho mais. E tem gente com saúde, tem gente com comida, tem gente em casa que está pedindo a morte. Olha, meu irmão, para a palavra de Deus, porque Deus está dizendo: resistam. Não é Deus que vai resistir, é você que tem que resistir, firme na sua fé, sabendo que não é só você que passa sofrimento, mas que há uma multidão de pessoas que também sofrem, que passam dificuldades. Quando chove, a chuva é para todos, irmãos. A chuva é para todos. Não chove todo dia, não faz sol todo dia também, mas a chuva é para todos. Quem sai na rua vai se molhar, e quem está de guarda-chuva se respinga. Não tem jeito, você sempre pega uns pinguinhos da chuva, mesmo de carro. Então entenda que o sofrimento é assim. Há épocas e há momentos da vida que nós passamos dor e sofrimento. Mas o apóstolo Pedro dizendo: vocês precisam resistir. E aí tem um verso que eu quero compartilhar um pouco mais, explorá-lo um pouco mais, que está em Hebreus 12:4. Quando o escritor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, diz: ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Ainda não chegou no limite. Qual é o limite? É o sangue, é a morte, é a separação. Muitos de vocês ainda não resistiram até o sangue. E eu vou dizer e repetir o que eu falei hoje de manhã. Hoje nós temos uma geração mimimi, é uma geração de chorões, que choram por tudo. Namorado desmancha, não quer vir mais para a igreja. Cachorro está doente, não quer vir mais para a igreja. Pneu do carro furou, não quer vir mais para a igreja. Perdeu o emprego, não quer vir mais para a igreja. Pastor não deu a mão e deu a paz, não quer vir mais para a igreja. O irmão chamou a atenção, não quer vir mais para a igreja. Alguém exortou, não quer vir mais para a igreja. Se sentiu injustiçado, não quer vir mais para a igreja. Deixa eu lhe falar com letra maiúscula o que é evangelho. Os pais do evangelho, todos eles, sem exceção, para não negar a fé cristã e ir até o final, deram o seu sangue por mim e por você. Nenhum deles negou Jesus.
nem Pedro, nem Paulo, todos eles foram até o final. O único que não provou uma morte de mártir foi João, que foi exilado numa ilha e ali ficou até quase o dia da sua morte, com quase 100 anos de idade. Todos, ninguém negou a sua fé. Contei a história de Policarpo. Falei que era um bispo da igreja de Esmirna no primeiro século, com quase 90 anos. Foi escondido porque os irmãos zelavam pela vida dele, já ser um ancião. Não queriam que fosse capturado pelo Império Romano. O esconderam num palheiro, um lugar onde guardava as palhas e cavalos. Mas alguém entregou, né? Não aguentou a pressão, entregou e Policarpo foi preso. Foi levado a uma arena, onde os romanos faziam as suas festas, como fosse campo de futebol hoje. Reunião no domingo, era o grande clássico, né? Queimar os cristãos. Se reuniam ali. Levaram, puseram uma fogueira muito grande. Levaram o Policarpo do lado ali, amarrado. E o pregoeiro, aquele que proclamava, que dirigia ali o espetáculo, disse: Policarpo, nós não queremos te queimar vivo. Sabemos que o senhor já é um ancião. Tudo que nós queremos é que você negue Jesus. Se você negar Jesus, você sai por aqui livre, livre, livre. Sabe, é isso que o mundo quer. É isso que o mundo trabalha constantemente, para você negar Jesus. Tudo para o mundo é fácil. Tudo para o mundo é fácil. Você negou Jesus, está tudo bem. E Policarpo, meu irmão, conhecendo o amor de Deus, diz: como eu posso negar alguém que nunca me fez mal? E ali ele pregou a palavra. Ele disse: o fogo que vocês vão acender é um fogo que logo apaga. Mas existe um fogo que vocês não conhecem, deveriam conhecer. É um fogo que queima para a vida eterna, que está preparado para o castigo dos ímpios. E digam a todos os presentes: eu não nego Jesus. E aquele homem foi queimado vivo naquele dia. Resistiu até o sangue, meu irmão. Resistiu até o sangue. Nós temos uma geração que não quer resistir até o sangue. E para essa igreja ser levada à frente, para o nome de Cristo ser levado à frente, nós precisamos aprender a resistir até o sangue. Meu irmão, eu entrei nessa igreja aqui com 12 anos de idade. É lógico que eu fiz muita coisa errada. E também vi muita gente fazer coisa errada. Devo ter sido injusto algumas vezes, na minha prerrogativa talvez de pastor. Mas também fui muitas vezes injustiçado, não só como pastor, mas como membro. Muitas vezes talvez fui humilhado aqui. Muitas vezes falaram coisas que eu não gostei. Muitas vezes eu pensei também em sair da igreja. Muitas vezes eu pensei em tomar posição, né, contra um ou contra outra. Mas quero dizer para você que permaneci e permaneço esses anos todos para a glória do Senhor Jesus. Então, quando você quer fazer um ministério, você tem que aguentar e permanecer até o sangue, até o final. Porque as provações vêm, as lutas vêm. Você não sabe se Deus está provando a gente. A gente viu uma série de pregação sobre Jó aí no mês de junho. Olha o que esse homem passou. E hoje você vê as pessoas por nada deixando a igreja, por nada deixando o evangelho, por nada abandonando. Peraí, mas eu fiquei decepcionado. Meu irmão, quem foi que traiu Jesus? Foi o seu tesoureiro principal? Quem foi que negou Jesus? Foi o homem que haveria de substituí-lo na presidência da igreja, que foi Pedro. Ora, nós temos que ser maduro, temos que aprender a ter maturidade para aguentar, para ouvir, para entender que o evangelho é muito mais do que a minha vontade. O evangelho é a vontade de Deus. Antes de eu ser alguma coisa, Deus já era. Antes de eu pensar em nascer, o Senhor já tinha um plano para a minha vida. E os planos de Deus não podem ser frustrados. Se eu não quiser me submeter aos planos de Deus, não tenho dúvida que Deus levantará outro, que o fará. Não tenha dúvida nenhuma. Se eu não quiser continuar, Deus levará outro, que vai continuar, que vai fazer exatamente o que o Senhor quer fazer. Se os anjos queriam fazer o que eu estou fazendo, isso é privilégio. Isso é privilégio. Então eu preciso agarrar muito bem essa oportunidade. E saber que será difícil, sim. O próprio Jesus disse que o caminho que ele é largo e confortável. Não, o caminho de Deus ele é apertado, ele é estreito. Ele machuca, ele fere, ele tem perigos, ele tem abismos, você tem que ter cuidado.
Mas esse é o caminho que conduz para a salvação. Esse é o caminho que conduz para a vida eterna. Esse é o caminho que Deus traçou e preparou para a tua vida. E que o final será glorioso, aleluia. E o seu final será muito melhor e mais próspero e mais abençoado do que o seu começo. A segunda coisa que eu vejo nesse texto, depois de falar um pouquinho sobre constância, é a adversidade. O caminho é pautado pela adversidade. A nossa vida passa por adversidade. O apóstolo fala, nada os abale. Nada, o que pode abalar a minha fé? Nada os abale. O que pode abalar a minha fé? Há uma diferença que você tem que fazer entre as tuas emoções e entre a tua fé. As tuas emoções podem ser abaladas. Teu corpo pode ser abalado. Quando você descobre que você está com uma doença muito séria, você é abalado. Quando você tem um problema no teu relacionamento com filhos, com família, com esposo, com esposa, você é abalado emocionalmente. Mas você não pode deixar que essas coisas abalem a tua fé. Porque a fé não é emoção, meu irmão. A fé é convicção. Nós estamos aqui nesse auditório hoje, estamos aqui porque tem oxigênio. Se tirar todo o oxigênio que tiver aqui, todo mundo morre. Acaba. É impressionante que você não dá valor para o oxigênio, mas ele existe. Ele existe. E nós estamos vivos por causa do oxigênio. Ninguém está vendo o oxigênio aqui. Alguém está vendo? Ninguém está vendo, mas ele está aqui. Você está respirando. Então você não tem dúvida nenhuma que o oxigênio existe. Independente se você vai chorar, independente se você vai rir, independente se você vai abraçar, vai brincar, vai pular, vai correr, você tem oxigênio, você sabe naturalmente que tem. Que as tuas emoções não vão abalar o oxigênio que está aqui. O que nós precisamos imaginar e pensar e crer é a mesma coisa. Que as minhas emoções, que a minha dor, que o meu sofrimento não pode abalar a convicção que eu tenho em Deus na minha vida. Que ela é tão real como real ao oxigênio que eu tenho e respiro. E saber, entender que a adversidade existe e sempre vai existir. As crises podem acontecer, as dores podem acontecer, as perseguições e humilhações podem acontecer, mas não pode abalar a minha fé. Deus deu a oportunidade numa das viagens de eu fazer, eu ia até Roma e eu fui na cadeia, no presídio onde Paulo ficou seus últimos dias de vida. Paulo e Pedro estiveram presos ali, naquela cadeia. Corredor da morte. O apóstolo Paulo já estava condenado. Já sabia que não ia sair mais dali. Por isso que ele escreve aquele texto e fala, né? Dizendo que ele acabou a sua carreira, mas ele guardou a sua fé. E eu fiquei orando ali, irmãos. Eu entrei naquele lugar e permaneci alguns minutos gozado, né? Fiquei pensando assim, né? Antigamente era perseguição dos cristãos. Hoje os cristãos vêm aqui e pagam para poder ver esse ambiente, né? Te cobram lá 15 euros para você entrar ali para poder ver a prisão. Eu falei, antigamente era perseguido e era preso que era cristão. E Paulo foi morto e Pedro foi morto por causa da prisão do cristianismo. E hoje o Estado explora, né, o turismo religioso para ganhar dinheiro com a morte e sofrimento de alguém que foi mártir. Mas eu fiquei ali orando e pensando naquele lugar escuro, lugar sem ventilação, quase nenhuma, né? Como foi difícil ficar tanto tempo ali, sabendo que você ia para o corredor da morte, que ia ser decapitado. E a coragem, talvez o ensinamento dele poder escrever e dizer o que ele disse: olha, minha carreira acabou, não tenho mais como fazer ministério. Meu ministério acabou, mas a minha fé eu guardei. Está preparada para se encontrar com o Senhor. Sabe, irmãos, é isso que nós precisamos na nossa vida. Não deixar que situações adversas venham abalar a nossa fé. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. A hora que o salmista escreve isso, ele é fugitivo, ele está fora do palácio. Ele sabe que de um lado ele tem o rei Saul querendo matá-lo. Do outro lado ele tem os inimigos, os filisteus, que também procuram matá-lo. Ele está sozinho ali, salmodiando, adorando a Deus, vivendo no deserto, por mais de 20 anos vivendo no deserto. E ele pôde dizer: olha, a minha fé precisa ser como essa montanha, que não se abala, que firme está para sempre. E assim precisa ser a nossa fé, meu irmão. Independente das perseguições,
das humilhações, do que a vida muitas vezes nos oferece, ou nos pega peça que nós não esperamos, né? Mas a nossa fé precisa permanecer firme no Cordeiro de Deus, que nos chamou e que teve graça e misericórdia para nos salvar, aleluia. Como um cristão pode manter-se firme sem se abalar, confiando no Senhor? Provérbios 10:30 diz: o justo jamais será abalado. Essa é a fé que não pode ser abalada. É a mesma coisa que Paulo escreve em Efésios, dizendo que a nossa fé tem que ficar firme para não ser abalada. Ela não é abalada quando nós estabelecemos a nossa vida cristã em cima da fé e não em cima das emoções. Quando diz: eu não senti nada, não estou com vontade na igreja porque eu não sinto mais nada, é porque a sua fé é estabelecida em cima das emoções. Ninguém sente nada para respirar. Voltando na história do oxigênio, você respira naturalmente. Você não se preocupa com isso. Você não se preocupa com isso. Mas a sua fé parece que você tem que sentir. Diz: não, eu preciso sentir. É um evangelho em cima da sintologia, em cima dos sentimentos, em cima das emoções. Isso não é próspero, não vai para frente. Quando você pega aquela história de Mateus, capítulo 7, no verso 24 a 27, vou apenas parafrasear muito rápido, que ele fala do homem sensato e do homem sábio, um que construiu a sua casa sobre a areia e outro construiu sobre a rocha. É bem por aí o caminho. Jesus está ensinando e dizendo: muitas pessoas estão construindo a sua casa sobre a areia, porque é fácil, não dá trabalho. Não dá trabalho, é mais bonito. É mais bonito falar do sentimento, é mais bonito falar das coisas que nos emocionam, do que falar das coisas que dão trabalho. Construir sobre a rocha dá trabalho. Mas quando vem a tempestade, e a tempestade vem, e vem para todo mundo, ninguém escapa da tempestade. Quando ela vier, os rios sobem, e eles vão procurar os lugares planos. E é nos lugares planos que existe a inundação, que existe a destruição. Os lugares altos, não acontece isso, porque eles estão sobre a rocha, e a rocha firma, a rocha segura, a rocha não afunda, a rocha não fica submersa. Sabe, queridos, a rocha é Cristo. Ele é a nossa rocha principal. Ele é a nossa pedra de esquina. Ele é o nosso sustentáculo nas horas de dificuldade. É nele que nós não trememos, é nele que nós não somos abalados. É na rocha que nós permanecemos firmes no meio da tempestade. É em cima da rocha que nós podemos dar testemunho do amor dele. Muita gente está procurando o evangelho fácil, o evangelho de açúcar, como Charles Spurgeon diz, que precisamos de um evangelho que rasgue a nossa consciência, um evangelho que reboque de verdade a nossa fé, não um evangelho de açúcar, que é doce, que é gostoso, mas que derrete com a chuva, que não permanece. E o apóstolo está dizendo, ele falando de constância, mas também está falando da diversidade do nosso caminho, que nós passamos por ela, que nós precisamos estar prontos para enfrentá-las e vencê-la. A terceira parte dessa mensagem, ele fala de excelência. Então a primeira fala de constância. A segunda fala exatamente dessa área de você passar pela adversidade. E a terceira fala da constância, quando ele diz: sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. A excelência é fazer da melhor forma possível. É não fazer a obra de Deus de qualquer jeito. É dedicar-se, é se entregar, é amar, é ter a palavra de Deus como primazia na sua vida. Colossenses 3:23 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o vosso coração, como para o Senhor e não para os homens. As pessoas estão muitas vezes servindo o ministério, mas servindo a homens, querendo mostrar ao pastor, querendo mostrar aos líderes. Meu irmão, quem vai te abençoar, quem tem poder de te abençoar, não é o pastor da igreja. Quem tem poder de te abençoar é o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que consegue ver as intenções do teu coração. Ele tem o poder de te abençoar. Ele tem o poder de agir. As pessoas precisam ter excelência, o trabalhar
e fazer a obra de Deus com dedicação, com amor, com carinho, sabendo que elas estão fazendo para o Senhor. Quando você dirige a sua célula, você líder, você está fazendo isso para o Senhor. Quando você, dono de casa, abre a sua casa, você está fazendo para o Senhor. Quando você vem ensaiar na igreja aqui, para ministrar para os irmãos, vocês estão fazendo para o Senhor. Quando vocês vêm na igreja para honrar e dedicar ao Senhor o seu louvor, as suas orações, vocês estão fazendo ao Senhor. Quando vocês pegam o dízimo de vocês e as ofertas de vocês e trazem aqui na frente, vocês estão fazendo para o Senhor, meu irmão. É Deus que há de honrar, é Deus que irá abençoar. Quando você começa a fazer a obra de Deus, você fica apaixonado. A obra de Deus, ela é apaixonante. Tanto que, quando alguém tem alguma decepção, ele não quer fazer mais nada. Ele se esfria, ele foge. Porque parece que quebra aquela paixão, não é verdade? Quebra o primeiro amor. Mas aí nós temos que voltar para a diversidade. Não deixar que nada nos abale. Já pensou que os irmãos de família que brigam sempre, que tem dificuldade em família, e é assim a família. É a família. Quantos aqui tem irmãos? Levanta a mão. Todo mundo quase tem. Poucos são filhos únicos. Ora, os irmãos sempre têm dificuldade entre eles. Não é verdade? Eu me lembro o trabalho que eu dei para minha mãe lá. O pavor que eu punha em casa para os meus irmãos. Eu era maior, era mais velho. Aí arrumava confusão, Não queriam, minhas irmãs me bloqueavam lá, não deixavam entrar em casa. Quando minha mãe estava lá era uma coisa. Quando meu pai também lá era outra coisa. Quando não tinha ninguém, já mudava, O capeta assumia a posição ali. Dizia, abre essa porta, senão eu vou pôr ela para baixo. Tinha uma marreta do meu pai ali, antes de eu começar a operação, eu só batia na janela e mostrava a marreta para elas. Abre, senão eu vou quebrar isso aqui, Tinha uma porta lá que tinha todas as marcas do meu pecado. Foi uma das maiores alegrias da minha vida, é quando fizeram uma reforma naquela casa e tiraram aquela porta dali, Que era a porta da acusação, as marcas estavam tudo ali, Sabe, os irmãos são assim, mas eles se amam. Eles se amam, eles se gostam. Eles se doam, um ora pelo outro, um estende a mão pelo outro, um se lembra do outro. E dentro da igreja não é diferente, nós somos irmãos biológicos, temos a dificuldade, mas irmãos, a dificuldade não pode barrar o nosso coração de fazer a obra do Senhor da melhor forma possível. Não podemos fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Também há um texto que diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Olha o paradoxo, de um lado você tem a bênção, por fazer a obra de Deus da melhor forma possível. E do outro lado, se você faz relaxadamente, você tem a maldição. Fazer a obra de Deus relaxadamente, são pessoas que não estão nem aí com a obra de Deus, são indiferentes, que não têm compromisso, vem na igreja quando quer, participa da igreja quando quer. Eu fui numa igreja, achei muito bonito, quando o pastor foi dar o aviso, e ele falou assim, foi dando um aviso. Quando chegou no domingo, ele falou, domingo, parou. Aí o povo, toda a igreja gritou, domingo é culto que não se perde. Fiquei parado. Aí ele falou, novamente, domingo. E o povo gritou, é culto que não se perde. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. Quando eu era pequeno, eu queria ir para os campos de futebol, domingo de manhã. Eu queria jogar bola. Porque os jogos, você treinava a semana toda e os jogos se processavam no domingo. E minha mãe dizia assim, domingo você não vai, você vai na casa do Senhor, domingo é o dia do Senhor. Como eu odiava isso. Como eu odiava. Sabe, o capeta me pegava logo que ela falava isso. Eu ia para a igreja chutando lata, jogando pedra em todo mundo, tentando empurrar meus irmãos na vala, tanta raiva. Chegava na igreja, eu descontava nos meninos lá, prendia menino no banheiro, pegava aquela espécie de cerveja, punha nas cadeiras para os meninos sentar em cima. Tanta raiva. Mas até o final da reunião o capeta saía de mim. Eu ficava melhor. Eu ia bonzinho para casa, cantando os hinos da igreja. Aí também só durava aquele período. Na segunda-feira voltava tudo novamente. E domingo que vem já era a mesma coisa. Era sempre assim. Mas olha, eu glorifico a Deus pela visão da minha mãe. Eu glorifico a Deus, irmãos, porque a posição dela, a forma dela se me colocar, ela mudou a minha vida e fez com que eu tivesse no caminho certo do Senhor e não me perdesse. Você não entende na hora. Mas ela fazia a obra do Senhor, não relaxadamente, ela fazia a obra de Deus da melhor forma possível. Que ela entendia que domingo era o dia que tinha para adorar. Que a gente tinha a semana toda
fazendo tanta coisa, estudando, trabalhando, chegando tarde, mas domingo você tinha que ter um tempo para Deus. E essa geração de hoje não entende isso. Eles trocam a adoração por causa de um churrasco. Eles trocam a adoração por causa de uma festa. Trocam a adoração por causa de uma viagem. Trocam a adoração por causa de uma partida de futebol. Que igreja é essa, meu irmão? Essa igreja quer subir? Essa igreja quer fazer diferença? Nós estamos amando muito mais os prazeres da carne do que ter o amor e a devoção por estar na presença de Deus. Nós precisamos sim fazer a obra de Deus, não relaxadamente, mas fazer com amor, fazer carinho. Como diz o Senhor no livro de Apocalipse: volta a me amar como me amava no início. Primeiro amor, desejo de estar na casa de Deus, desejo de servir ao Senhor, desejo de se dedicar a Deus com carinho, com amor, de pregar o Evangelho, dar testemunho do Senhor, de ter o prazer de ter a sua Bíblia. Tem gente que nem tem Bíblia mais, porque hoje você tem esses equipamentos aqui e tem a Bíblia, fica lá. Mas sabe, irmãos, é diferente, é prazeroso você sair pelo menos no domingo, se durante a semana não dá, pelo menos no domingo você sair com a tua Bíblia na tua mão e fazer passar pelos lugares, as pessoas veem que há uma Bíblia e te identificar, e vai lá um crente. Se vão brincar, se vão tirar sarro ou não, não interessa, mas isso é o mínimo. E dizer que eu tenho um livro que eu posso ler, e esse livro eu posso rabiscá-lo, que é a palavra do Senhor. Você não tem ideia quantas pessoas morreram por causa disso aqui. Quando eu falo de partido comunista, muita gente às vezes me critica. Porque, irmãos, é só ler a história. Os caras são ateus. Eles são inimigos da fé cristã. Se você está afiliado a um partido comunista, você não sabe disso. Mas são ateus a maioria. São inimigos da fé cristã. Eles odeiam esse livro. Muitos pastores, líderes cristãos foram mortos no mundo todo, na China, no leste europeu. Até hoje nós temos irmãos nossos trancados nas cadeias, na Coreia do Norte, sendo perseguidos por causa da fé cristã. E você vai trazer essa turma aqui para dentro e dizer: não, é tranquilo. Não é tranquilo. Não é tranquilo. O dia que tiverem o poder, vocês vão saber sobre isso. Não é tranquilo. Nós temos que guardar a palavra do Senhor. Volta a me amar como me amava no início. Volta a fazer a obra do Senhor com amor, com carinho, a se envolver. Vai ter um ralo, vai. Mas aí, irmão, eu não gosto de confusão, não gosto de briga. Meu irmão, às vezes vai ter. Às vezes o confronto de ideia vai acontecer. Às vezes o líder vai impor uma coisa, você não vai gostar, mas não importa. Nós estamos na obra do Senhor e devemos continuá-la. E finalmente, a parte que eu quero terminar aqui, fala da recompensa, é a última parte. Primeira parte fala da constância, segunda da diversidade, terceira da excelência de fazer a obra de Deus da melhor forma possível. E a última fala da recompensa. A recompensa. O trabalho que você faz para o Senhor não será inútil. Aquilo que você fizer para Deus não será em vão. Eu não posso pagar você, eu não posso beneficiar você, mas o Senhor o fará. E a palavra de Deus diz: todo o trabalho para o Senhor tem recompensa. Livro de 2 Crônicas 15:7 diz: mas sejam fortes, não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Começa dizendo: sejam fortes. O cristão precisa ser forte, meu irmão. Eu não sou forte 24 horas. Tem dias que eu me sinto fraco. Tem dias que eu me sinto pequeno. Tem dias que eu tenho medo. Tem dias que dá vontade de sair correndo. Tem dias que dá vontade de se esconder. Mas não importa, a palavra de Deus diz: sejam fortes. O Senhor nos chamou porque acredita na nossa força. O anjo do Senhor, quando chama Gideão, ele disse: varão valoroso. O Gideão olhou para ele: quem? Morrendo de medo. Você é um varão valoroso. Nem Gideão acreditava nele mesmo. Talvez você não acredite em você, como eu não acreditava em mim, mas Deus acredita em mim, e Deus acredita em você. E se Ele te chamou e te colocou aqui nesse banco para você cultuar e servir, é porque Ele acredita em você, é porque Ele tem uma obra e um trabalho muito grande na tua vida.
Tão somente creia e seja forte. Seja forte, não desanime. Tem gente desanimada? Vai fazer como Jó. Jó estava tão desanimado e Deus mandou os amigos dele: vai orar pelos seus amigos. Jó podia dizer: pô, Senhor, mas eu estou quebrado aqui. Estou quebrado, como é que eu vou orar pelos amigos? Aí eu costumo fazer essa pergunta: você já viu alguém que está quebrado? Alguém falido? Alguém que está com dor, alguém que está doente, alguém que está enfermo? Você já viu alguém que talvez esteja até separado do marido, da mulher? Alguém que perdeu filhos? Já viu essa pessoa orando por alguém? Sabe, é isso que nós temos que fazer. Você está mal? Está deprimido? Está triste? Vai orar por alguém. Está cheio de gente pior do que você. Está cheio de gente vivendo um momento pior do que o seu. Vai orar para essas pessoas, porque quem sabe seja nesse momento que Deus está esperando para recuperar a tua vida. Para você sair do desânimo. Porque para orar você tem que sair do desânimo, né? Não dá para orar desanimado. Geralmente a gente ora animado por alguém. E é isso que Deus está dizendo: seja forte e não desanime, pois o trabalho que Deus tem para você será recompensado. Deus não fica devendo nada para ninguém. Você quer receber na terra ou no céu? Onde você quer o seu pagamento, meu irmão? Na terra ou no céu? Na terra passa logo, mas no céu é eterno, é para sempre. É para sempre. Quando Deus te der a recompensa que está guardada para você, será para sempre. Verso 29 do capítulo de Marcos 10, 29 a 30. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, de casa, irmãos, irmãs, mães e filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura e na vida eterna. Ou seja, o Senhor fala que aqueles que foram perseguidos, aqueles que tiveram prejuízos nos seus trabalhos, nos seus negócios, eles serão recompensados 100 vezes mais, não só no presente, mas no futuro e também na eternidade. Aleluia. Às vezes nós estamos chorando por pouca coisa. Às vezes nós estamos chorando por alguma coisa que dói, mas meu irmão, Deus tem recompensas maiores para você. Deus tem coisas maiores na sua vida. De fato, o justo tem a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Deus é justo. Como nós lemos e pregamos outro dia sobre Jó. Quando Deus disse para Jó: Jó, você pensa que eu sou injusto? Jó falou para ele: se você pensa que você está pensando que eu sou injusto, está me colocando numa forma de injusto? Eu não sou injusto. Não sou injusto. Talvez quando falam que Deus é injusto, que alguém está querendo se justificar. Deus não é injusto. Deus sabe o que está fazendo. Deus de fato tem justiça e trará recompensa a cada um segundo as suas obras. Lucas 14, 14 diz: feliz será você, porque este não tem como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição do justo. Ou seja, fala do momento que Deus mandou fazer uma festa e os amigos e autoridades não vieram. A casa ficou vazia. Eles saem na rua, entra nas vilas, entra nos becos, convida os coxos, convida os moradores de rua, convida os doentes, convida aqueles que não são nada, pede para eles entrarem, dá para eles a festa. E o Senhor diz: não espere retribuição deles, eles não têm nada para te dar. Mas saiba que na eternidade, sim, na eternidade, vocês vão receber a recompensa justa do grande juiz. A recompensa existe. Você lembra quando Jesus disse em João 14, quando ele falou das moradas eternas? 14:3, ele diz: quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. É recompensa, Deus. Eu vou para o Pai. Vou, mas vou preparar a morada, para que aonde você estiver, eu quero estar também. Olha a preocupação do nosso Senhor Jesus. Olha o amor e o relacionamento conosco. Ele diz: aonde vocês estiverem, eu quero estar também. Então eu vou preparar morada para que a gente esteja juntinhos ali. Aleluia.
Ah, meu irmão, quando você vai num acampamento, assim, num retiro, fica lá todo mundo passando o dia junto, louvando a Deus, adorando, todo mundo senta para comer na hora do almoço, na janta, no café da manhã, né? Depois cada um vai dormir no seu quartinho. Aí dá vontade de não sair, diz, puxa, essa podia ser sempre a vida assim, né? Muita gente fez isso, criou suas comunidades à parte, né? Isso na história registra isso. Grupos que não aguentaram a perseguição dos reis, por causa da sua fé, por causa da sua ideologia, eles mudaram para lugares, mudaram, foram todo mundo morar em colônias, e todo mundo morava junto, formaram vilas, formaram cidades ali. Mas Deus está falando isso da eternidade, porque na terra parece que passa um tempo, a intenção é boa, mas sempre cai na mesma coisa, sempre volta a mesma coisa. Mas no céu não, no céu é para sempre. Jesus disse assim, aonde você estiver, eu quero estar com você. Então eu vou fazer morada para que a gente esteja juntos ali, aleluia. Essa é uma das grandes recompensas que você terá de Deus na eternidade, aleluia. Ele fala em Apocalipse, o vencedor darei maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela escrito, conhecido apenas aquele que recebe. Ou seja, até na eternidade você vai ter um novo nome, meu irmão. Sabe o que significa? Uma nova identidade, uma nova vida em Cristo Jesus. Na eternidade, seus cabelos não vão cair, não vão ficar brancos, barriguinha não vai crescer, né? Não vai doer o joelho aqui, que depois de um tempo começa a doer, né? A articulação do joelho. Sabe, na eternidade você não vai pegar fila, na eternidade não vai ter injustiça, na eternidade você não vai estar preocupado com o horário para ir embora, porque tem assalto, é perigoso. Na eternidade você não vai estar preocupado em perder o teu emprego, em pagar a tua conta de luz, em pagar a tua conta de água, porque você terá água cristalina e terá a luz do Cordeiro que vai clarear para nós ali. Terá os frutos benditos e maravilhosos do Senhor. Você vai sentar na mesa do Cordeiro e vai comer coisa que você nunca comeu, meu irmão. Se você pensa na picanha aqui na terra, esquece a picanha aqui na terra, porque o que Deus tem lá em cima é melhor do que a picanha aqui na terra. É melhor do que a pizza que nós temos aqui na terra. O que Deus tem preparado é muito maior e muito melhor do que coisas que nós não prestamos atenção ainda e nem conhecemos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Você nunca pensou em ser rei, você nunca pensou em sentar no trono, você nunca pensou em ter uma coroa, mas se você permanecer até o fim e trabalhar para o Senhor, a obra que diz é essa, e que você receberá a coroa da vida, aleluia. Que coisa gostosa, você vai ter uma coroa que representa a coroa da vida eterna, que Deus te dará por toda a obra e por toda a recompensa que você tem aqui na terra, pelaquilo que você serviu, pelaquilo que você fez. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Não sei se você prestou atenção, 1 Coríntios 2,9. Mas ele está dizendo, as coisas que o seu olho ainda não viu. Tem alguma coisa que você nunca viu. Coisas que o seu ouvido não ouviu, ou seja, são coisas e palavras que você não viu e nem ouviu. E ele diz mais, nem coisas que subiram ao coração do homem, ou seja, sentimentos e pensamentos que você não teve. Aí ele diz, estas são as coisas que Deus está preparando para aqueles que o amam. O que Deus está preparando para nós como forma de recompensa é algo que eu não vi, é algo que eu não ouvi, é algo que não subiu ao meu coração ainda, que eu não consigo imaginar. É um imaginário, é alguma coisa que supera todas as expectativas aqui na terra. Tudo que é bom aqui na terra, o que Deus tem preparado é algo melhor ainda do que nós vimos, é algo melhor do que nós ouvimos, é algo melhor do que nós pensamos, é algo que está no coração de Deus para mim e para você, como forma de recompensa por aqueles que foram até o final, aleluia. Vamos ficar de pé um pouquinho.
Eu gostaria de orar com você aqui nessa noite, em nome de Jesus. Essa é a recompensa. Essa é a recompensa. De um lado, você encontra o apóstolo Paulo escrevendo, dizendo: portanto, meus irmãos, sejam firmes, ou seja, sejam constantes, sempre abundantes, ou seja, não deixa nada abalar. Vai ter adversidade, vai ter dificuldade, mas passa por cima, na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, faz o melhor que você puder para Deus. Sirva a Ele com alegria, como diz os textos da palavra do Senhor, servindo a Deus com alegria. Entrai com júbilo na presença dEle, adorai, servindo o seu nome. Nós teremos, enquanto vivemos aqui na terra, nós vamos ter algumas dificuldades. Outro dia eu conversava com a minha esposa e ela falou uma coisa super interessante, de uma forma que eu não tinha pensado. Ela falou sobre insatisfação. E eu fiquei pensando sobre isso. Eu não vou partir do momento em que a gente nasceu, mas do momento que você casa, você cria toda uma expectativa no casamento. E aí, aquele dia da festa, é uma festa, como diz a palavra, uma festa, né? Para o marido, uma festa para a mulher, é fotos, é todo aqueles negócios. É uma grande expectativa. Talvez é o dia, para muitos, um dia dos mais felizes. Mas passa um tempo, parece que começa a ficar insatisfeito. Passa um tempo, a insatisfação vem. De um jeito ou do outro, ela aparece. Mas aí vem os filhos. E quando nasce um filho, é outra festa. É outra festa. Alegria, né? Só falta soltar rojões. Tem gente que solta, né? Aí depois ele vai querer soltar quando casar também. Eu brinco com a minha filha, quando ela casar, eu vou soltar um monte de rojão, né? Opa! A última, né? Festejar, né? Foi embora, tchau. Mas, estou brincando. Insatisfação, ela fala que eu vou chorar. A insatisfação, mesmo com os filhos, ela volta. A pessoa faz um curso, uma universidade, um curso legal, bacana, se forma, é outro dia feliz. Parece que daqui a pouco você está insatisfeito. Terminou aquele curso, consegue um bom emprego, está ganhando bem. É outro dia feliz. O dia que você começa a trabalhar num bom emprego, que recebe o primeiro salário um pouquinho mais gordo do que os outros. Mas passar o tempo parece que vem insatisfação novamente. Aí você se converte, vem para a casa de Deus, se batiza, entrega a vida para Jesus, nasceu de novo. Meu Deus, eu estou no céu com Jesus. Mas parece que passa alguns anos, vem um certo desgaste, você não consegue se renovar, gera uma insatisfação com a igreja, ministério, com você, com as pessoas. Mas essa insatisfação não consegue ir embora. Vira e mexe, ela aparece em nós. Mas o que eu quero dizer, irmãos, que ela é fruto do nosso corpo. Ela é fruto da nossa carne. Nossa carne é corrupta. Nossa carne, como diz a palavra, ela é pronta para a corrupção. Ela é pronta para o erro. Por isso que há a luta entre espírito e carne. O espírito, ele é perfeito. O espírito sempre está alegre. O espírito sempre está bem. O espírito sempre te mantém firme, constante. O espírito não deixa você se abalar. O espírito quer fazer a obra de Deus da melhor forma possível. Mas a carne não. A carne sempre vê algum treveiro. A carne sempre vê alguma dificuldade. A carne desanima. A carne te torna fraco. A carne põe na tua cabeça que é melhor você mudar. Que a esperança tem em outro lugar. Essa luta é constante, não para. Não para. Ela só vai parar quando nós chegarmos na eternidade. Porque aí a carne morre. Aí a carne desintegra, acabou. Ela fica no pó. O espírito vai para Deus. Aí você vai viver a perfeição. Aí você vai viver a plenitude que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas enquanto nós estamos na carne e vivemos no espírito, nós temos que continuar, que procurar na palavra o crescimento do espírito, porque nele está o fortalecimento, nele está a continuidade, nele está a crença, nele está o ar de vitória, a alegria de estar na presença de Deus.
Aqueles que vivem pela carne não têm a alegria de estar na presença de Deus. Mas aqueles que vivem pelo Espírito, eles têm essa alegria de estar na presença de Deus. Porque o Espírito de Deus fala com o nosso espírito. Ele gera vida em nosso espírito, irmãos. Essa insatisfação morre quando o nosso corpo se desintegra. Por isso, entenda uma coisa, que existe uma recompensa. Assim como existe o oxigênio, existe uma recompensa para aqueles que continuam, para aqueles que não param na caminhada, para aqueles que vão até o final, para aqueles que entenderam o que é o Evangelho de Deus, o que é a vida de Deus, o que é o reino de Deus, que nasceu dentro de você. Quero orar com você aqui, nesta noite, em nome de Jesus, no seu lugar. Quando os meninos cantam ao Senhor e celebram, quero te convidar a fechar os teus olhos no teu lugar, sabe, e pedir para o Espírito som do meu coração. Senhor, eu preciso de constância, eu preciso vencer a adversidade, eu preciso, Senhor, fazer a tua obra da melhor forma possível. A recompensa, ela vem de Deus, tu não precisa se preocupar com isso, ela virá do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Não compreendo os teus caminhos, aleluia, mas te darei a minha canção. Oh meu Deus, doces palavras te darei. aleluia. Me sustentas em meio à dor, isso me leva mais perto de ti. Seja constante com o Senhor. Mais perto dos teus caminhos. Não se afaste dele, seja constante a ele. E ao meu redor Deus, de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, meu Deus, ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. oh meu Deus, te direi, aleluia, se vai valer a pena. oh meu Deus, Vai valer a pena. oh meu Deus, Vai valer a pena mesmo. vai ter adversidade, meu irmão, vai ter adversidade, mas vai valer a pena. Que vai valer a pena. Faz a obra do Senhor da melhor forma possível. Vai valer a pena. Faz a obra do Senhor com paixão, com amor. Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Compreendo os teus caminhos, oh meu Deus, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. oh Deus, Me sustentas em meio à dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. aleluia, E ao aleluia. redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Oh meu Deus, declare Te isso. direi Aleluia. que vai valer a pena. Oh Deus, Vai valer a pena. oh meu Deus, Vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena. Vai valer a pena. E vai valer a pena. Eu sei que vai. Eu sei que vai. E o grande dia haverá de chegar.
sua voz. A Ele, a Ele, a Ele. Oh, visita essa igreja, visita. Quando o grande dia chegar, esse grande dia vai chegar. e quando o grande dia chegar, O Cordeiro sairá em nosso encontro. e quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei, que já valeu a pena. Que já valeu a pena, que já valeu a pena, e já valeu, e já valeu, e já valeu. O Senhor valeu a pena, Senhor valeu a pena, Senhor valeu, valeu. Oh, Pai, como nós esperamos esse grande dia, Deus. Como esperamos o dia que o Senhor vai rasgá-la no céu e as trombetas tocarão, Senhor, e aqueles que estão em Cristo, ó Deus, surgirão e serão arrebatados e subirão nas alturas para estarem contigo, aleluia. Oh, meu Pai, nos fortalece, nos dá constância, Senhor, aqui na terra. Mesmo no meio da adversidade que nós passamos, nós queremos constância, não queremos ter a nossa fé abalada, Senhor. Oh, meu Pai, o que o Senhor dá nas nossas mãos para servir, que possamos fazê-lo da melhor forma possível, Senhor. O que é a Tua obra, o que é o serviço, o zelo da Tua obra, possamos fazê-lo da melhor forma possível, porque não é para homens, é para o Senhor, e é o Senhor que vê, é o Senhor que recompensa, Senhor, e nós sabemos pela fé que vai valer a pena tudo isso, Senhor. Muito obrigado pela vida desta igreja, muito obrigado pela vida do Teu povo, muito obrigado pelos aqueles que creem na Tua palavra e que vivem a Tua palavra. Oh Deus, que as Tuas mãos estejam sobre eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, valeu a pena. Aleluia. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Valeu, valeu. Oh. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Aleluia. Eu não sei se tem alguém aqui que não entregou a sua vida para Jesus, mas se tem alguém que está conosco que não entregou a sua vida para Jesus publicamente, gostaria de entregar nessa noite, entregar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, a vida para que Ele entre, para Ele derrame o reino dEle na tua vida, para que você comece uma vida espiritual ao lado de Deus. Eu vou fazer uma oração muito simples, e se você quiser, me acompanhe nessa oração, no seu lugar. Você apenas repita esta oração e diga: Senhor Jesus, nessa noite, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, faz de mim uma nova criatura, abra meus olhos para conhecer a vida espiritual, me recebe como estou, em nome de Jesus, amém. Se tem alguém que orou comigo pela primeira vez nesse lugar, entregando a sua vida para Jesus, queria que você desse um sinal com a sua mão, amém, amém, Deus abençoe, amém, Deus abençoe. Eu queria convidar essas pessoas que deram esse sinal com a sua mão, que oraram pela primeira vez, se você pudesse sair do seu lugar, vem até aqui na frente, quero orar com você especialmente neste momento, em nome de Jesus, né? A você que fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida para Jesus, você vem até aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, minha querida, ricamente, viu? Bom, fica aqui que nós vamos orar para você. Deus abençoe a sua vida ricamente, viu? Se tiver mais pessoas que fizeram esta oração e gostariam de entregar a sua vida para Jesus, também que você caminhasse aqui e
Eu queria 2 irmãos juntos aqui para a gente orar, abençoando esse momento também. E se tem mais alguém em qualquer outro lugar que você está, que você quer entregar sua vida para Cristo, pode vir. É noite de salvação, é noite de transformação, é noite de ser recebido aqui. Deus abençoe, querido, ricamente a sua vida. É noite de você ser recebido na presença de Deus, como filho amado, como servo do Senhor. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, queridão. Você também, viu? Amém. Glória a Deus. Se tiver mais pessoas, aonde você estiver, se o Espírito Santo está falando no teu coração, é noite de entrega, é noite de entrega. Entrega a sua vida, vai valer a pena. Como nós cantamos aqui, vai valer a pena. Quero que a igreja estenda as mãos. Vamos orar por esses nossos novos irmãos que estão aqui. Pai, no nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida dos teus filhos. Que o Espírito Santo venha salvar, que o Espírito Santo venha perdoar os pecados, que o Espírito Santo de Deus venha receber estas vidas aqui, ó Deus, nesta noite, fazendo uma grande obra, uma obra de poder, uma obra de transformação, uma obra de mudança, Senhor, uma obra de arrependimento. Deus, esse milagre só o Senhor pode fazer, e nós chamamos a tua presença, nós invocamos a tua presença, que esses teus filhos de coração aberto, ó Deus, fizeram esta oração, entregando a vida para o Senhor, confessando Jesus como Senhor e Salvador. Que o Senhor os abrace, que o Senhor os perdoe, que uma grande obra seja feita nesta casa, neste lugar, nestas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Sejam bem-vindos no nosso meio, por essa decisão. Por um minuto, se vocês puderem sair aqui com a irmã, a irmã Rose aqui do lado. Levanta a mão, irmã Rose, para as pessoas verem quem é. Ela vai dar uma palavra rápida para vocês. Depois vocês retornem conosco no culto, em nome de Jesus. E você, antes de sentar, meu irmão, vira para o irmão que está do teu lado e fala para ele: vai valer a pena ir até o final. Você que está na sua casa, vai valer a pena ir até o final. Amém? Vai valer a pena ir até o final. Você vai cantar esse cântico lá para a glória do Senhor. Valeu a pena. Oh, como valeu a pena. Deus te abençoe em nome de Jesus. Você pode tomar o teu assento.